Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 100º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Deuteronômio, capítulos 13 e 14, livro de Jó, capítulo 14, e o livro 2 de Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 17, e capítulo 3. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, sendo assim fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, através dos nossos devocionais, orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a nossa família e os nossos parentes queridos a lerem a Bíblia e estudar. O mundo está buscando validações por opiniões. Cada um quer viver sua verdade, melhor, vender sua verdade. Nós estamos aqui para compreender a verdadeira verdade, que é através da palavra de Deus. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, o celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente que estamos semeando no dia de hoje, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você e a sua família. Neste momento, lhe encorajo a repetir estas palavras: Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê a compreensão da sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 13 e capítulo 14. Contra os falsos profetas e os idólatras. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser: vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz. Sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de você o seu irmão, filho de sua mãe, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser: vamos servir outros deuses, deuses que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra, não concorde com ele, nem dê ouvidos a ele. Não olhe para ele com piedade, não o poupe, nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo o Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês.
Se em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram, então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade, e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo o que nela houver, até os animais. Depois ajuntem todo o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre. Nunca mais deverá ser edificada. Também nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira, seja misericordioso e tenha piedade de vocês, e os multiplique como jurou aos pais de vocês. Isto se vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus e guardarem todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor seu Deus. Mutilação do corpo proibida. Vocês são filhos do Senhor seu Deus. Não façam cortes em seu corpo, nem rapem a parte da frente da cabeça por causa de algum morto. Porque vocês são povo santo ao Senhor seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhes serem o seu povo próprio. Leis a respeito dos animais puros e os impuros. Não comam coisa alguma abominável. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam. Porém, dos que ruminam ou que têm a unha fendida, vocês não podem comer o camelo, a lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Serão impuros para vocês. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina. Será impuro para vocês. Destes vocês não devem comer a carne, nem tocar no seu cadáver. Dos animais que vivem nas águas, vocês podem comer tudo o que tem barbatanas e escamas. Mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas, vocês não podem comer. Será impuro para vocês. Toda ave pura vocês podem comer. Estas, porém, são as que vocês não devem comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o açor, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie, e todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa será impuro para vocês, não se comerá. Todo ser que tem asas e for puro, vocês podem comer. Não comam nenhum animal que morreu por si mesmo. Vocês podem dá-lo ao estrangeiro que mora na cidade onde vocês vivem, para que o coma, ou vendê-lo ao estranho, porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. A lei a respeito dos dízimos. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E diante do Senhor seu Deus, no lugar que Ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês o lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome, então
quando o Senhor seu Deus os tiver abençoado, vendam aquilo e com o dinheiro na sua mão vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro comprem tudo o que quiserem: vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor seu Deus e alegrem-se, vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Amém. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 13. A expressão fundamental em Deuteronômio 13 é: vamos seguir outros deuses, conforme versículos 2, 6 e 13. Neste capítulo, Moisés descreve um vidente que prenunciou um evento que se cumpriu, o que foi o teste de um verdadeiro profeta. Capítulo 18, versículos 21 e 22. Mas, em seguida, o profeta convidou o povo a adorar outros deuses com ele, porque um profeta entregaria uma mensagem verdadeira seguida de um convite para adorar falsos deuses? Pelas mesmas razões que ex-líderes religiosos ortodoxos na igreja abandonam seu chamado e se envolvem com seitas ou até organizam seus grupos heréticos, orgulho, desejo de poder ou ganância por dinheiro. Compreendendo o versículo 5, elimine o mal no meio de vocês. É uma declaração encontrada pelo menos 8 vezes no livro de Deuteronômio. Capítulo 17, versículos 7 e 12. Capítulo 19, versículo 19. Capítulo 21, versículo 21. Capítulo 22, versículo 21. Versículo 22, versículo 24. E capítulo 24, versículo 7. E Paulo a citou em 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 13, com referência à disciplina na igreja local. No presente, não apedrejamos pecadores em nossas igrejas, mas devemos expulsar da comunhão os que abertamente vivem na iniquidade e se recusam a arrepender-se e a obedecer à palavra de Deus. O pecado é como o fermento na massa. Quando não é removido, se espalha e contagia outras pessoas, conforme 1 de Coríntios capítulo 5, versículo 6 a 8. Conforme Gálatas 5, versículo 9. Assim como o cirurgião remove o tecido cancerígeno do corpo de um paciente para impedir que a doença mortal se espalhe, o corpo local de cristãos deve passar por cirurgias, ainda que dolorosas, para manter a saúde espiritual da igreja. Exposição bíblica dos versículos 6 a 8. Como é triste quando o testemunho de uma igreja é totalmente destruído por causa de pessoas que põem sua família acima de Deus e de sua palavra. Paz a qualquer preço. Não é a maneira bíblica de lidar com problemas, pois a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, conforme Tiago 3, versículo 17. A unidade que se baseia na hipocrisia jamais durará. E eu encerro a compreensão do livro de Deuteronômio, capítulo 13, com a exposição bíblica dos versículos 12 a 18. A tentação de uma multidão pode ser poderosa. Não acompanhe a maioria para fazer o mal, conforme Êxodo 23, versículo 2. Se alguém cometeu uma iniquidade, o fato de centenas de pessoas aprovarem o ato não muda seu caráter. É Deus quem define o que é pecado e como deveríamos lidar com ele. E o Senhor governa seu povo por decreto, não por consenso. Compreendendo o livro de Deuteronômio, capítulo 14, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Nunca devemos achar normal o fato de que somos os filhos do Senhor, o nosso Deus, e termos sido consagrados ao Senhor, o nosso Deus. Estes são os privilégios que não merecemos e que nunca poderíamos obter.
desfrutamos dele somente por causa do amor e da graça de Deus. Exposição bíblica dos versículos 3 a 21. O jejum é uma disciplina espiritual comumente aceita quando associada à oração, mas a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Conforme 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8. Os cristãos que se consideram mais espirituais do que os outros por causa do que comem ou não comem precisam meditar em Colossenses 2, versículos 16 a 23. Também somos lembrados da seguinte admoestação: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quando damos graças e pedimos a bênção de Deus antes de fazermos uma refeição, não estamos apenas reconhecendo a fidelidade e a bondade de Deus por nos dar o pão, mas também dizemos que queremos honrá-lo naquilo que comemos e no modo como fazemos isso. Os israelitas que quisessem glorificar Deus se recusavam a comer qualquer coisa que o Senhor havia proibido. Há algumas coisas que as pessoas do mundo podem fazer e que os cristãos não podem e não devem nem querer praticar, porque pertencem ao Senhor e querem lhe obedecer. É como diz o conhecido provérbio: outros podem, você não. Deus tem todo o direito de nos dizer o que podemos ter à nossa volta. Conforme Deuteronômio 12, versículos 1 a 3, e o que devemos colocar em nosso coração. E eu encerro a compreensão do livro de Deuteronômio, capítulo 14, com a exposição bíblica dos versículos 22 a 29. O povo de Israel deveria ser liberal nos dízimos e nas ofertas, porque o Senhor havia sido generoso para com ele. Toda vez que os israelitas traziam seus dízimos e ofertas ao santuário e participavam de um banquete de ação de graças, isso lhe ensinava a temer a Deus. Versículo 23. Porque, se o Senhor não os tivesse abençoado, eles não teriam nada para comer e muito menos o que ofertar. Como disse Davi, tudo que damos a Deus primeiro vem de suas mãos e tudo lhe pertence. 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 16. Quando deixamos de temer a Deus e não valorizamos sua generosa provisão, nós nos tornamos arrogantes e começamos a considerar as suas bênçãos como coisas rotineiras. Então, o Senhor tem de nos disciplinar para fazer com que nos lembremos de que Ele é o doador de toda a dávida. Como cristãos que desfrutam das bênçãos da graça de Deus, devemos fazer muito mais do que os judeus que viveram na dispensação da lei mosaica. O Novo Testamento não nos ordena quando devemos dar, mas isso deve nos estimular a dar em proporção às bênçãos que temos recebidos do Senhor. Conforme 1 de Coríntios capítulo 16, versículos 1 a 2 e 2 de Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. O cristão egoísta sempre sairá perdendo, já o generoso desfrutará da bênção de Deus. No entanto, nossa motivação ao ofertar deve ser sempre a de agradar a Deus e glorificar o seu nome. Vamos para a leitura do livro de Jó, capítulo 14. A brevidade da vida. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar. E não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão,
ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Eu esperarei a minha mudança. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Terias saudades da obra das tuas mãos e até contarias os meus passos, e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Tu destróis a esperança humana. Mas como o monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano, e ele passa. Mudas o semblante dele e o despedes. Os seus filhos recebem honras, e ele não sabe. São humilhados, e ele não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo, e a sua alma lamenta apenas por si mesma. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 14, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Zofar garantiu a Jó que ele poderia ter esperança se tão somente reconhecesse seus pecados e se arrependesse, conforme capítulo 11, versículos 13 a 20. Mas Zofar não estava se colocando no lugar de Jó. Do ponto de vista de Jó, seu futuro era sombrio. Ele usou várias imagens para ilustrar a situação desesperada de uma pessoa neste mundo. Capítulo 14, versículos 1 a 12. Deus conhece os limites de nossos dias. Conforme capítulo 7, versículo 1, capítulo 14, versículo 5, e livro de Salmos, capítulo 139, versículo 16. Um suicídio pode totalmente apressar o dia da morte, mas ninguém vai além dos limites que Deus estabeleceu para a sua vida. Exposição bíblica dos versículos 7 a 12. A imagem mais forte de Jó é a da árvore. Corta e o seu tronco permanece, sempre existindo a possibilidade de que ela possa brotar novamente. Ao contrário dos seres humanos, a árvore tem esperança. Na morte, a pessoa não deixa tronco para trás. O ser humano é mais como a água que evapora ou se infiltra no solo. Ela nunca pode ser recuperada. Versículo 11 e, conforme 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 14. Alguém pode se deitar à noite e acordar pela manhã, mas quando o indivíduo se deita na morte, não tem garantia alguma de que acordará novamente. Os crentes em Deus dos tempos primitivos, como Jó, não tinham a revelação da vida futura como agora a temos em Cristo, conforme 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Passagens no Antigo Testamento fazem alusão à ressurreição futura, conforme o livro de Salmos, capítulo 16, versículos 9 a 11, capítulo 17, versículo 15, profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19 e Daniel 12, versículo 2. Mas Jó não tinha nenhum desses livros para ler e refletir. Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Jó perguntou, conforme Jó, capítulo 14, versículo 14. Mas ele não respondeu a essa importante pergunta. Mais ainda, Jó faria uma grande declaração sobre a futura ressurreição, conforme capítulo 19, versículos 25 a 26. Neste momento, contudo, ele estava vacilando entre o desespero e a esperança. Compreendendo o versículo 13, Jó pede a Deus que faça para si mesmo um lembrete para trazê-lo de volta do Seol, o reino dos mortos. Jó provavelmente não estava pensando na ressurreição, mas um breve retorno à terra, para que Deus
pudesse justificá-lo diante de seus acusadores. Sem dúvida, o cristão hoje é selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção, conforme Efésios 1, versículos 13 e 14. E o Senhor não se esquecerá de um de seus filhos na ressurreição, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 58. Compreendendo o versículo 15, Jó fez o Senhor se lembrar de que ele era obra das mãos de Deus, um argumento que ele havia usado antes, conforme capítulo 10, versículo 3. Jó pensou que, em vez de se preocupar com sua criatura, Deus não estava fazendo nada, senão mantendo o registro de seus pecados. Que esperança Jó poderia ter enquanto Deus o estava investigando e desenvolvendo um caso contra ele? Em vez de purificar os pecados de Jó, Deus os estava ocultando e nem dizia a Jó quais eram. E eu encerro a compreensão do livro de Jó, capítulo 14, trazendo o versículo 19 e a sua compreensão. Quando as pessoas estão passando por sofrimento e dor intensos, podem facilmente achar que não há esperança para o futuro e que Deus as abandonou. Pessoas sem esperança podem acreditar que não vale a pena viver a vida, uma vez que elas não têm nada para esperar, a não ser sofrimento e fracasso. Elas podem concluir que morrer é melhor do que viver e sobrecarregar a si mesmas e os outros. Esperanças sem raízes morrem e desaparecem, mas nossa esperança viva aumenta porque está enraizada no Cristo vivo e em sua palavra viva, conforme 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. A certeza da ressurreição e da vida na glória com Cristo é uma forte motivação para que continuemos em frente quando a vida está difícil, conforme 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 58. Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 5 a 17 e capítulo 3. O perdão para o arrependido. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte, causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. A intranquilidade de Paulo em Troade. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. A vitória em Cristo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. O ministério da nova aliança. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos.
vocês manifestam que são carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém. Compreendendo o livro 2 de Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 17. Um dos membros da igreja de Corinto causou muita dor a Paulo. Não temos a certeza se este é o mesmo homem sobre quem o apóstolo escrevera em 1 de Coríntios capítulo 5, o homem que estava vivendo abertamente em fornicação, ou se era outra pessoa, alguém que desafiou publicamente sua autoridade. Paulo fez uma rápida visita a Corinto para tratar deste problema, conforme 2 de Coríntios capítulo 12, versículos 14 e capítulo 13, versículo 1. E também escreveu uma carta difícil aos crentes dali, falando sobre sua situação. Em tudo isso, o apóstolo revelou um coração compassivo. Exposição bíblica dos versículos 5 a 6. O amor também procura ajudar os outros a crescerem. Vale notar que Paulo não mencionou o nome do homem que se opôs a ele e dividiu a igreja como família. No entanto, o apóstolo pediu à igreja que disciplinasse aquela pessoa para o bem dela. Se o homem em questão era o fornicador mencionado em 1 de Coríntios capítulo 5, então estes versículos indicam que a igreja fez uma reunião e o disciplinou, e deixam claro que houve arrependimento e restauração. Exposição bíblica dos versículos 7 a 11. O amor perdoa e encoraja. Paulo pediu à igreja como família que perdoasse o homem e deu razões sólidas para respaldar tal solicitação. Para começar, os coríntios deveriam perdoá-lo para o bem dele, para que ele não fosse dominado por excessiva tristeza, conforme versículos 7 a 8. O perdão é o remédio que ajuda a curar corações partidos. Então, era importante que a igreja assegurasse seu amor àquele membro arrependido. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Paulo disse aos coríntios que eles deveriam confirmar seu amor ao irmão, perdoado pelo amor ao Senhor. Afinal, a disciplina é tanto uma questão de obediência ao Senhor quanto obrigação para com o irmão faltoso.
O problema não era simplesmente entre o irmão transgressor e um apóstolo angustiado. Era também entre um crente em pecado e um salvador que estava sofrendo. O homem havia pecado contra Paulo e a igreja, mas havia principalmente pecado contra o Senhor. Compreendendo o versículo 11, os coríntios deveriam perdoar o transgressor por amor à própria igreja. Quando há um espírito irreconciliável em uma congregação, geralmente quando o pecador não é tratado de maneira bíblica, ele dá a Satanás uma vantagem com a qual ele pode agir no meio da comunidade. Compreendendo o versículo 14, a imagem aqui é a do triunfo romano. Uma celebração semelhante aos atuais desfiles festivos, sob chuvas de papel picado e rojões. Os filhos do general vitorioso andavam atrás do carro do pai, participando de sua vitória, e é dessa forma que os cristãos fazem quando acompanham o triunfo de Jesus. Não lutamos pela vitória, lutamos a partir de nossa posição de triunfo. Nem na Ásia, nem em Corinto, a situação parecia ser vitória para Paulo, mas ele creu em Deus e o Senhor transformou derrota em vitória. Exposição bíblica dos versículos 15 a 17. Paulo tinha certeza de que Deus o estava usando ao mesmo tempo que o conduzia. Enquanto os sacerdotes romanos queimavam incenso no desfile, aquela fragrância afetava pessoas diferentes de formas diferentes. Para os soldados triunfantes, ela significava vida e vitória, mas para o inimigo vencido, era a consolidação de uma derrota e o prenúncio da morte. Os derrotados seguiam o cortejo a caminho de serem mortos pelas feras. E eu finalizo a compreensão do livro 2 de Coríntios, capítulo 2, com o versículo 16. Paulo dá uma imagem do ministério cristão. Ele vê os crentes como incenso espalhando a fragrância de Jesus Cristo na vida e no trabalho deles. Para Deus, os cristãos são a fragrância de Jesus. Para os outros cristãos, somos o aroma de vida, mas para os incrédulos, somos fragrância de morte. Em outras palavras, a vida e o ministério cristão são questões de vida ou morte. Por isso, o modo como vivemos e trabalhamos pode significar vida ou morte para o mundo perdido à nossa volta. Compreendendo o livro 2 de Coríntios, capítulo 3, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Os judaizantes vangloriavam-se no fato de carregarem cartas de recomendação das pessoas importantes da igreja de Jerusalém e mostravam que Paulo não tinha essas credenciais. É triste quando uma pessoa mede seu valor pelos que os outros dizem a seu respeito e não pelo que Deus sabe sobre ela. Mas o apóstolo não precisava de credenciais de líderes da igreja. Sua vida e ministério eram as únicas recomendações necessárias. Compreendendo o versículo 3, o ministério da graça transforma o coração. O Espírito do Senhor usa a palavra de Deus e a escreve no coração do cristão. Os coríntios eram pecadores ímpios quando Paulo chegou a eles, mas seu ministério do Evangelho da graça de Deus mudou completamente a vida daquela gente. A experiência que tiveram com a graça de Deus certamente significava mais para eles do que as cartas de recomendação levadas pelos falsos mestres. Os cristãos de Corinto estavam escritos com o amor no coração de Paulo e o Espírito de Deus havia gravado a verdade no coração deles, transformando-os em uma carta de Cristo. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Paulo não estava sugerindo que a lei era um erro ou que seu ministério não era importante. Longe disso, ele sabia que o pecador perdido devia ser morto pela lei e irremediavelmente condenado antes de poder ser salvo pela graça de Deus. João Batista veio com uma palavra de juízo, preparando o caminho para Jesus e sua mensagem da graça salvadora. O ministério legalista traz morte. Pregadores exímios em leis e regras mantêm a igreja sob uma nuvem sombria de culpa, e isso mata a alegria, a força e o testemunho eficaz de Cristo que a igreja deve ter. Os cristãos que estão sempre avaliando uns aos outros, comparando resultados e competindo entre si, logo descobrem que estão dependendo da carne e não do poder do Espírito.
Exposição bíblica dos versículos 7 a 8. A glória da nova aliança significa vida espiritual e não morte. Quando Moisés desceu do monte depois de conversar com Deus, seu rosto brilhava com a glória do Senhor. Essa foi uma parte da glória da dádiva da lei e certamente impressionou o povo. Paulo então fez sua argumentação da menor para a maior. Se havia glória na dádiva de uma lei que trazia morte, muito mais glória há em um ministério que traz vida. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. A glória da nova aliança significa justiça, não condenação. A lei não foi dada com o objetivo de salvação, pois não há salvação por meio da obediência à lei. A lei produz condenação, e é o espelho que revela até onde o nosso rosto está realmente sujo. Porém, não podemos lavar o rosto no espelho. Compreendendo o versículo 11, o ministério da nova aliança produz justiça e transforma a vida para a glória de Deus. A maior necessidade do homem é a justiça, e a maior dádiva do Senhor é a justiça mediante a fé em Jesus Cristo. A pessoa que tenta viver debaixo da lei se sentirá cada vez mais culpada, e isso pode produzir um sentimento de desespero e rejeição. É quando confiamos em Cristo e vivemos pela fé na graça de Deus que temos a aceitação e a alegria. Exposição bíblica dos versículos 4 a 7. Paulo tinha um amor especial por Israel e assumiu o encargo de ver seu povo salvo, conforme Romanos 9, versículos 1 a 3. Contudo, havia um véu espiritual sobre a mente e o coração dos judeus. Seus olhos espirituais estavam cegos, de modo que, quando liam as Escrituras do Antigo Testamento, eles não viam a verdade sobre seu Messias. Mesmo sendo as Escrituras lidas sistematicamente nas sinagogas, o povo judeu não entendia a mensagem espiritual que Deus lhe tinha dado. Os judeus estavam cegos por causa de sua religião. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 7, a sua compreensão. O resultado do ministério da velha aliança é escravidão, mas o futuro do ministério da nova aliança é liberdade no espírito. O legalismo deixa as pessoas imaturas e o imaturo deve viver de acordo com leis e regras, conforme Gálatas 4, versículos 1 a 7. Deus quer que seus filhos lhe obedeçam, mas não por causa de um código externo, a lei, e sim devido ao caráter interno. Os cristãos não vivem debaixo da lei. Isso não significa, no entanto, que não temos lei. O Espírito de Deus escreve a palavra de Deus em nosso coração e nós obedecemos ao nosso Pai por causa da nova vida que Ele nos deu no íntimo. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.